Muito bem. Então seja bem-vindo à aula número 2 dentro do programa de imersão sobre mediunidade. Nós falamos na aula passada sobre o que é mediunidade, qual é o objetivo da mediunidade e como que o espiritismo se relaciona com a mediunidade. Hoje nós vamos falar mais sobre a questão do médium. Quem é o médium e por que que o médium sofre influência espiritual, dito encosto ou obsessão. Então nós vamos desmistificar um pouco sobre essa questão. Para a gente poder entender quem é um médium, nós temos que dar um passo atrás. Né? Então, você tem que falar de espírito primeiro. Então, muito bem, o que é espírito? Né? Espírito, né, são seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material, que diz aqui Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Questão 76, né? E esse espírito, então, Deus cria os espíritos a todo instante, continuamente. Uma pequena parte desses espíritos está encarnada na Terra e a grande maioria está fora da Terra, né, em outros planetas, no mundo espiritual, etc. E tal. Certo? Então, esses espíritos estão encarnados aqui na Terra, uma boa parte está desencarnado fora do mundo material, ou seja, no mundo espiritual, na erraticidade, que nós chamamos. Né? Quando a pessoa está aqui na Terra, morre, ela desencarna, a gente chama de desencarna, vai para o mundo espiritual, passa um tempo lá e depois acaba reencarnando, né? E assim sucessivamente. Então é natural que existam então, dois grandes públicos aí, o público encarnado, ou seja, os vivos, e o público desencarnado, os ditos mortos. Só para você ter um número, nós temos aproximadamente cerca de 6 a 7 bilhões de encarnados aqui na Terra, beleza? Ok. Nós temos aproximadamente 16 a 17 bilhões de desencarnados no mundo espiritual aqui na Terra, totalizando de 23 a 24 bilhões de espíritos no planeta Terra como um todo, sendo mais ou menos 6,5, 7 bilhões aí que nós temos encarnados e mais ou menos 16, 17 desencarnados. Ou seja, tem bastante espírito desencarnado, muito mais desencarnado do que encarnados. A próxima questão que fica é: será que o público desencarnado influencia na vida dos vivos aqui? E a resposta é sim. Então a gente vai ver que aqui o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, diz que os espíritos podem ver tudo o que nós fazemos, nos rodeiam, e mais do que ver, nos escutar, nos rodear, os desencarnados nos influenciam nos pensamentos, nas palavras, nas atitudes. Então essa influência, ela é diuturna, ou seja, ela é diária. Ela acontece independentemente se você é um médium na acepção assim mais popular da palavra, ou seja, se você é uma pessoa que tem contato fácil com a espiritualidade, ou se você é uma pessoa que não tem mediunidade desenvolvida. Lembrando que na aula passada nós falamos que todos nós somos médiuns. O que acontece é que uns são mais naturalmente, já tem aquela mediunidade natural, né? Outros desenvolvem por exercício, que nós vamos falar isso na próxima aula, né? E outros elas têm a mediunidade adormecida. Mas todos nós temos a mediunidade. E como todos nós temos a mediunidade, todos nós sofremos a influência dos espíritos que estão no mundo espiritual. Não tem jeito. Mesmo que você não acredite em nada disso que eu estou falando. Você sofre a influência dos espíritos. O ponto que fica é: que tipo de influência que é? Ué, de todo tipo. A resposta é: de todo tipo. Por que de todo tipo? Porque tem gente de todo tipo. Tem gente de todo tipo encarnado? Tem. Então, essas pessoas que são de todo tipo encarnados vão morrer um dia, não vão? Vão. Elas vão continuar de todo tipo no mundo espiritual. Então, os 17 bilhões do mundo espiritual tem de tudo. Tem gente muito boa, tem gente mais ou menos, tem gente mais para menos que para mais para mais do que para menos. Tem gente muito ruim, no sentido moral, né? Tô falando, obviamente. Pessoa ruim, tal, pessoa má. Então tem gente muito boa também, pessoa de bom coração. Tem de tudo, ok? Tem de tudo. E como tem de tudo, e como os espíritos se influenciam na nossa vida, então tem todo tipo de influência. Tem influência boa, influência má, influência mais ou menos, mais para mais do que para menos, do que mais para menos do que para mais. Então as influências vêm de todo tipo de espírito, e as influências são dessa natureza. Ah, então quer dizer que eu tô perdido, não tem jeito. Quer dizer que o cara, os espíritos, qualquer um chega ali, me influencia a minha vida, da minha família, e aí eu não tenho nada que eu possa fazer? Não, não é assim que funciona. Por quê?
Porque a influência, né? A influência, ela é determinada, a influência vai acontecer, queira você ou não. Não tem como você cortar o fio, né? Porque isso são ondas eletromagnéticas que nós emitimos continuamente e os espíritos também. Então essa ligação vai acontecer. Agora, o que vai determinar o tipo de influência, a qualidade dessa influência, vai ser, né, o nível de emissão de pensamento eletromagnético que você emite, que nós chamamos na aula passada de sintonia. Então, se você tem uma sintonia com coisas boas, você se sintoniza, se conecta com bons espíritos. Se você tem uma sintonia ruim, ou seja, maus pensamentos, más atitudes, más conversações, você automaticamente se sintoniza com os espíritos piores, né? Piores. Isso vale para coisas que você pensa, coisas que você fala, coisas que você faz e ambientes que você frequenta. Então, tudo isso conta nesse intercâmbio. Ou seja, a qualidade da influência que nós recebemos, ela está diretamente relacionada à sua participação. Ou seja, nós não somos vítimas de nada. Tudo que acontece de ruim do ponto de vista de influência espiritual foi você que causou, mesmo que não tenha sido de propósito. Ah, mas eu nunca quis isso. Não, eu sei, né? Mas por conta da conduta, por conta do pensamento inadequado, automaticamente isso aconteceu. Ou seja, está na nossa mão mudar esse negócio. Certo? E quando a influência é ruim, nós chamamos isso de obsessão. Dado o tempo aqui. A obsessão. Então, o que é obsessão no termo espírita? Obsessão é uma influência espiritual inferior, né, que acontece na nossa vida. Ah, eu vou sofrer obsessão sempre? Não. A menos que você tenha um pensamento, uma conduta, conversações inadequadas continuamente. E isso vai gerar, com o tempo, uma obsessão, que pode ser de um grau mais simples até um grau mais grave, né, que nós estudamos isso de maneira aprofundada no Espiritismo. Né? Então, a obsessão então sempre começa nos nossos estados emocionais negativos. Então, se a gente tem estado emocional negativo, vai no tempo, não é automático, não é um pensamento negativo que já gera obsessão, mas no tempo, continuamente, isso vai gerar obsessão. Né? Então, a obsessão começa em nós. A influência espiritual inferior começa em nós. Na maledicência, no ódio, no egoísmo, na fofoca, na inveja, na preguiça, por aí vai, por aí vai. E o médium, né? O médium é aquela pessoa que tem a capacidade de nos conectar mais facilmente com os espíritos, com a espiritualidade. E ele sente, assim, vamos dizer assim, apesar de todos nós sermos médiums, né? Mas a pessoa que tem uma mediunidade naturalmente mais avançada, assim, mais, não é mais avançada a palavra, mas mais sensível, né? Mais sutil. Ou que desenvolve isso pelo esforço, pelo exercício, pelo estudo, que nós vamos falar isso na próxima aula, né? Ele tem, obviamente, por consequência, ele vai ter essa mediunidade, né? Ele vai ser um médium que vai estar tendo mais fácil acesso aos espíritos, de todo tipo, os bons e os maus. Se o médium tiver uma boa conduta, e ele se esforçar para ser tudo aquilo que é o contrário dessa lista em vermelho, o médium vai ter continuamente contato com os bons espíritos, o que é uma maravilha. Pensa você ter contato com João Evangelista, Maria de Nazaré, João Batista, o seu santo preferido, sei lá. É muito bom. Quem não quer isso? Né? Obviamente que se a pessoa ela tem a mediunidade, mas ela não tem uma conduta inadequada, ela tem uma dificuldade assim de ter disciplina e não se vigia para ser uma pessoa melhor, ela vai estar mais sujeita a ter o contato com os espíritos inferiores. Então a mediunidade em si ela não é boa e nem é má, é uma ferramenta que dependendo do jeito que nós estamos e como nós queremos usá-la, nós, dependendo do nosso livre-arbítrio, né, nós podemos estar usando a mediunidade de uma maneira positiva ou de uma maneira negativa. Então a mediunidade em si é uma coisa maravilhosa, uma oportunidade maravilhosa, mas está na nossa mão, como qualquer outra ferramenta e qualquer outro atributo, como a inteligência, por exemplo, como um talento, como qualquer coisa, estar na nossa mão, usar bem, né, tanto bem quanto possível, para o benefício do próximo e também para o meu próprio benefício. Beleza? Então na próxima aula nós vamos falar assim como então me tornar um médium
Ah, eu não sou nada, eu sou porta, médium porta. Como é que eu me torno médium? Dá? Dá. Nós vamos explicar na próxima aula. Um grande abraço e até lá.